eu vou replicar a minha área de trabalho melhor. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Ah, agora sim. Apareceu? Apareceu. Ah, beleza. Aparece o mouse, a ponteira do mouse? Apareceu. Parece? Parece. Tá, ok. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Acho que é a primeira aula que eu vou ter com vocês, né? Acho que semestre passado nós não tivemos um encontro, acho que foi só uma aula gravada pela professora Carla, eu acho, né? Não, desculpa, estou começando agora, tá certo, desculpa. Todos calores. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? Não, sem problema. Tá bom. Bem-vindos a todos, tá, pessoal? A gente vai fazer agora uma discussão sobre... tá aparecendo, quando eu coloco a minha tela, pessoal, aparece o vídeo? Eu falando? Aparece. Ah, então ótimo, tá, porque não aparece para mim. Vocês estão me vendo, então. Eu vou colocar a tela grande aqui, ó. Vocês veem o slide e mais o meu vídeo, é isso? Agora não está aparecendo o seu vídeo. Professor, aparecendo somente os slides, seu. Só os Já aparece slides. o vídeo? Ainda não. Não aparece? Só slide? Só slides. Ah, então nós vamos fazer diferente. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu queria que vocês me vissem também, só um pouquinho. Deixa eu organizar aqui. Eu vou fazer de outra maneira, só um pouquinho. Bom, eu cancelei o compartilhamento, vamos fazer diferente um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu organizar aqui. Agora apareceu. Só não apareceu os slides. Ok. Vamos organizar aqui. Vou fazer diferente, nós vamos carregar aqui na projeção. Agora acho que deve resolver. Professora, uma colega nossa, Camila Rio, pediu para avisar que está com dificuldade para entrar, tá? Só para avisar, só, por favor. Pede para ela sair do sistema e entrar novamente. Eu estou falando para ela aqui. Obrigado, professor. Acho que aqui vocês estão vendo a gente aqui, né? Tá gravando a aula, tá vendo o slide, pessoal? Ok. E tá vendo o vídeo, né? Isso. Pronto, perfeito. Tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Deixa eu colocar em ordem isso aqui. Só um pouquinho. Isso. Muito bem, pessoal. Como é que funciona? Vocês estão no primeiro semestre, são novos na faculdade, começando agora a caminhada de vocês, né, pessoal? Nós temos 6 anos pela frente aí para finalizar essa formação, né? E eu sou o professor Abdon, eu sou médico, a gente trabalha na Unic há muito tempo. Né, Vilma? Não precisa falar o tempo para todo mundo, né? Não, melhor não. Então, faz bastante tempo. E assim, a gente costuma fazer essas aulas com vocês há muito tempo também. Então, assim, pessoal, como é que funciona esse nosso trabalho, né? Vejam só, vocês estão começando agora, obviamente, vão ter que ter uma bagagem de conhecimento, essa formação toda teórica, de estruturação para o embasamento médico de vocês. Vocês serão futuros médicos. Então, nós temos uma caminhada técnica de integrar esse conhecimento, de facilitar para vocês como que vocês discutem o conhecimento médico, né? Como que vocês vão raciocinar com isso no futuro. Então, tudo isso, vocês vão ter essa oportunidade dentro da faculdade. A universidade faz isso para vocês, né? Então, ela facilita esse conhecimento. Mas é óbvio que a universidade não é tudo, né, pessoal? Depende muito de vocês. Um curso como o nosso, de medicina, é um curso que requer muito tempo, requer uma dedicação muito grande de vocês, né? Amputa muita parte do lazer, de muita coisa. Vocês têm que ser extremamente equilibrados para equilibrar a atividade acadêmica com a atividade familiar, com a atividade de lazer. Então, isso vai depender de cada um de vocês, do apoio familiar, né? Isso é importante. E nós precisamos dispensar um tempo que seja grande para o curso de medicina, para que vocês tenham uma formação exemplar. Essa é a ideia. Então, a ideia é que a gente consiga transmitir para vocês, todo o corpo docente, toda a estrutura universitária, uma formação digna de um bom médico. Essa é a ideia no final da história, tá, pessoal?
A gente vai começar aqui com um tema que é clínico, é um tema que vocês vão utilizar como médicos frequentemente. É importante, você vai ter um trabalho nessa primeira habilidade, na HM1, de trabalhar esses modelos em laboratório, entre pares, entre vocês, né? Mas a gente vai começar a teorizar um pouco sobre isso. E essas teorizações, ela passam pelos conceitos do que a gente vai falar, dos sinais vitais, nós vamos comentar com vocês, e do conhecimento fisiopatológico, de como você utiliza isso na prática do doente, tá bom, pessoal? Tem coisas simples, tem coisas mais complexas, a gente vai tentar fazer um apanhado de tudo isso para vocês, tá bom? A literatura para esse tema ela é vasta, tá, pessoal? Muitos livros trazem esse conteúdo. Os livros médicos de semiologia médica, de clínica médica, trazem esse conteúdo. A gente tem adotado mais livros de semiologia médica, propedêutica médica, sabe? Exames clínicos, que vão ter esses capítulos mais bem definidos. Então, esses livros são bastante suficientes para essa primeira parte de vocês, tá bom? Muito bem. Quando a gente fala em sinais vitais, nós estamos falando de sinais clínicos essenciais à vida. Eles são considerados desde a antiguidade. Desde sempre, os sinais vitais fazem parte da rotina da avaliação da saúde humana. Então, é o dado mais importante do exame físico. Então, você vai examinar um doente, você vai examinar um paciente, ou fazer uma avaliação preventiva, que seja. É muito necessário que os sinais vitais sejam avaliados com integridade, com qualidade. Isso vale para pacientes em consultório, internados, preventivos, tudo que vocês imaginarem. Dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI, dentro do centro obstétrico, os sinais vitais são fundamentais em qualquer manejo médico que você vai fazer. Qualquer manejo de assistência de saúde, na verdade, que você faça. Permite diagnosticar uma gama de doenças, hipertensão arterial, hipotensão arterial, choques, febres, hipotermia, insuficiência respiratória, várias coisas importantes. As anormalidades que vocês percebam nos sinais vitais precisam ser interpretadas no contexto de cada doença. Não importa a queixa que o paciente apresente. Então, você tem alterações de sinais vitais. Por exemplo, eu vou falar de cada um deles. Os sinais vitais são esses, né, pessoal? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Essas alterações podem aparecer em qualquer paciente. E ela precisa ser interpretada na luz daquele momento. Por exemplo, você pode ter uma frequência cardíaca baixa e a pessoa nem perceber, e ter uma doença grave por trás disso. Uma pressão arterial alta e a pessoa nem perceber. Ou você pode ter queixas, uma frequência respiratória alta e paciente com falta de ar, com dispneia, que é o termo técnico para isso. Então, a avaliação de sinais vitais de maneira criteriosa, com boa qualidade, ela ajuda muito o trabalho médico de vocês, tá bom? Então, isso é importante na avaliação desses pacientes. Vamos começar com a frequência cardíaca. Vamos definir nomenclaturas, né? Nomes para cada coisa. As nomenclaturas são importantes ser definidas. Então, a gente considera uma frequência cardíaca normal entre 60 a 100 batimentos por minuto. Você vai contar a onda de pulso, né? Na verdade, acabou a tela aqui, né? Deixa eu dar uma carregada de novo. Deu uma apagada aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Só um segundo aqui, vamos ver se a gente consegue. Apagou a tela aí, né, pessoal? Rapidinho eu já vou trazer de volta aí. Então, primeira... Apareceu. Já apareceu. A frequência cardíaca varia de 60 a 100 batimentos, né? Como que a gente mede isso, pessoal? A gente palpa o pulso arterial. Qual pulso arterial que a gente tem que palpar? Vários deles, né? De maneira geral, a gente utiliza muito o pulso radial, que é aquele que você palpa aqui em cima da artéria radial, né? Essa região aqui. Então, o polegar aqui tem o rádio, o osso rádio, e do lado abaixo dele tem a artéria radial. Você vai palpar, todos conseguem palpar. Tem a carótida, a artéria carótida, que você pode palpar ela com tranquilidade, a carótida interna, a carótida comum. Você pode palpar a artéria femoral. Então, tem várias áreas. O fato é que tem que avaliar isso
e tecnicamente bem, que é, com esse slide aqui, vocês vão ver aqui, ó, como é que se palpa, tá vendo? Você pode usar o segundo e terceiro dedo juntos, pode até se usar o polegar, pessoal, a polpa digital do polegar, é possível usar, mas é melhor usar as polpas digitais do segundo e terceiro dedos. Você coloca em cima e tenta palpar o pulso. E cada onda que ela bate no seu dedo, a cada onda, você conta um batimento. Consegue ver o mouse aqui, pessoal? Não, não tá vendo, né? Acho que o mouse não consegue ver. Esse é um problema. Quando a gente compartilha carrega o slide desse problema, mas tudo bem. Bom, então, nós temos a palpação do pulso arterial, você vai contar você vai pegar um relógio, contar 1 minuto e contar esse batimento. Vai estar 60, 70, 80, 90, você vai definir. Nós fazemos a ausculta do precórdio. Por que é importante eu falar isso para vocês? Que a ausculta do precórdio é importante. Quando eu falo que esse fenômeno aqui, ó, você está palpando desse lado, tá vendo aqui se palpando, e aqui do lado o médico examinando. Você vê que a mão direita do médico está em cima do pulso radial, contando, e o estétio no precórdio, para ver o batimento cardíaco. Por que ele faz isso? Porque, às vezes, pessoal, acontece que o ritmo do coração está fora da regularidade, irregular, e gera falha no enchimento do pulso. Então, o que significa isso? Significa que o coração bate, às vezes ele bate certinho, assim, bate no momento certo, mas de repente ele bate rápido, dá uma batida a mais. Essa batida a mais, ela gera pouco sangue na artéria. Sai sangue pela artéria aorta, lembra disso? O sangue da artéria aorta vai encher as artérias do corpo. E aí, com isso, você tem o enchimento do pulso arterial. O que acontece? Se o batimento for muito rápido, não dá tempo do coração encher de sangue. E aí o volume cai e a onda de pulso não aparece. Então, é de bom tom utilizar o precórdio, essa região, para você contar o pulso. Mas nós utilizamos o pulso normalmente. Se o paciente tem um ritmo normal, então o pulso é mais que o suficiente para você palpar. Mas algumas doenças é importante você tomar esse cuidado aqui, tá bom? Vamos voltar um pouquinho. Nós chamamos de normostigmia ou normocárdico. O que é normostigmia e normocárdico? Quer dizer, significa que ele tem um batimento entre 60 e 100. Normo de normal. Esfigmia significa pulso. E cárdico é batimento cardíaco. Lembra do cuidado. Normalmente são iguais, mas às vezes tem uma alteraçãozinha. Às vezes o número do batimento cardíaco é maior do que o pulso arterial. Por causa desse detalhe, que às vezes alguns batimentos extras podem não ser detectados. Bradisfigmia e bradicardia. Brad é diminuído. Esfigmia, pulso, cardia, coração. Então, quando o batimento está abaixo de 60, você chama isso de bradicardia ou bradisfigmia. Você pode chamar de taquisfigmia, taquicardia. Mesma coisa, taque aumentado, esfigmia, pulso, cardia, coração. Ok? Então, nós temos a conceitualização do batimento cardíaco, a quantidade, a nomenclatura disso. E como você faz a sua pesquisa, né? Dessa maneira que vocês estão vendo nesse slide aqui. Vocês vão fazer isso em prática, entre vocês. É um sinal simples, né, pessoal? Vocês já fizeram isso várias vezes por outras razões, né? Academia, atividade da escola, alguma corrida, né? Então, sempre a gente vai contar o pulso, é muito comum isso no dia a dia, da nossa rotina humana aqui, né? Do dia a dia nosso. Outro sinal vital importante é a frequência respiratória. Como é que você conta a frequência respiratória? A respiração tem a inspiração e a expiração. Então, quando você puxa o fôlego, inspira. Depois você solta, expira. Cada ciclo desse, de ins e ex junto, é um ciclo respiratório. Então, você vai olhar lá. Inspira, expira. 1. Inspira, expira. 2. Inspira, expira. 3. Então, eu conto o movimento. Por 1 minuto também. Pega o relógio, 1 minuto. Sempre avaliar o paciente em repouso, né, pessoal? Você vai fazer uma corrida aí de 2 km, você chega com um respiratório enorme, né? Cansado, taquipneico, a gente chama, né? Quanto que é o normal? 16 a 20 ciclos respiratórios. A gente chama de incursões respiratórias por minuto, IRPM. Essa é a nomenclatura. Abaixo, nessa quantidade, se chama de eupneico. Eu é normal, ou normopneico, pode ser. 16 a 20, pneia, pinóia, respiração, em latim. Bradipneico, brad é menor e pineico é respiração.
Então, bradipneico, a respiração diminuída. Então, o doente que tem abaixo de 16 respiratória, tem 10, 12, 8, né? Taquipneico é o paciente que tem a frequência respiratória maior. Taque de aumentado, pinóia, pineico de respiração. Acima de 20, tem 25, 30, 40 e assim por diante. A gente está nessa pandemia de Covid-19, todos vocês sabem bem disso, e nós estamos vivendo um cenário de muita lesão pulmonar pela doença. E a lesão pulmonar, as pneumonias pelo Covid-19, levam a taquipneia, aumento da frequência respiratória com muita frequência, tá, pessoal? O paciente sente falta de ar, chamado de espineia com taquipneia. E é um sinal vital importantíssimo para nós, que cuidamos desses doentes mais graves, na necessidade de serem intubados ou não. Então, esse sinal vital é um marcador importante para a gente, sabe, pessoal? O terceiro sinal vital é a pressão arterial. Medir a pressão arterial, nós vamos falar sobre ela com calma. Como que ela é medida, como que é mensurada. A gente chama de pressão arterial normal, é uma medida para ela, eu vou mostrar um quadro daqui a pouco para vocês. Nós temos na medida da pressão arterial a capacidade de fazer o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta. O termo hipertensão arterial sistêmica. Temos capacidade de fazer o diagnóstico de hipotensão ortostática, ou hipotensão arterial ortostática, diminuição da pressão arterial. Ortostática porque o paciente fica em pé. Ortostatismo, né? O paciente fica em pé. E a pressão arterial também ajuda em avaliar doenças arteriais. Quando você tem uma artéria fechada, obstruída, quando você for medir a pressão ali, vai estar diminuída. Então, é uma ferramenta para isso também para nós. Quando eu avalio a pressão arterial, eu vou medir a pressão arterial com o aparelho, vou mostrar para vocês cada detalhe disso, vocês precisam preparar algumas coisas para isso. Você precisa deixar o paciente, você explicar para ele o que você vai fazer, obviamente. Eu vou medir a pressão arterial, essa coisa toda. Deixar o paciente em repouso, o paciente chega no consultório, ficar quieto, 3 a 5 minutos, né? Para você poder fazer isso com... Não pode fazer ele com atividade, estressado, correndo, né? Tem que fazer, para nossa avaliação de ambulatório, com ele parado. Pode fazer medir a pressão arterial em cenários diferentes. Mas aqui, para nossa discussão aqui hoje, repouso. Bexiga tem que estar vazia, senão isso incomoda o doente e atrapalha a leitura da pressão. Não pode ter feito exercício na última hora. Evitar a ingesta de café ou álcool, que pode também alterar a pressão arterial. Não ter fumado pelo menos meia hora antes. Então tem que ficar uma horinha, meia hora, legal, sem nada. Você vai medir com ele sentado ou deitado, tá, pessoal? Os dois podem ser feitos. O braço que você mede, o braço, você está na altura do coração. Entendeu como é que é? Na altura do coração. Medir o paciente em pé em 3 minutos, se tiver suspeita de hipotensão ortostática. Se o paciente tiver uma queixa clínica, que aí vocês vão aprender isso com calma, se o paciente tem uma queixa que a pressão pode ter hipotensão, tem tontura, tem desequilíbrio, quando ele levanta ele fica ruim, você tem por obrigação medir a pressão com ele em pé. Você mede com ele deitado e bota ele em pé. Depois de 3 minutos você mede, você vê se a pressão cai muito. Existe uma regra para esse diagnóstico, tá, pessoal? Então, não vamos entrar em detalhe nisso, que não é a nossa função nesse momento, tá? Mas vocês entenderam bem o preparo do paciente? Já está ok para vocês poderem medir com segurança. Senão, acaba variando os valores da pressão alta. Ou da pressão baixa, ou da hipertensão, hipotensão ou normotensão. Aqui são os aparelhos mais utilizados, tá, pessoal? Esses são chamados de esfigmomanômetros. Então, são medidores de pressão arterial. Esse é o mais tradicional, que é relógio aneróide, vocês estão vendo aí à esquerda de vocês. Esse é o mais clássico, a gente sugere vocês comprarem esse aparelho, por enquanto, para treinamento de vocês. Ele tem um relógio aneróide, né, com uma setinha, né, com ponteiro. Esse outro é um aparelho com coluna de mercúrio, que é uma coluna no meio de vidro, que tem um pouco de mercúrio líquido, e ele sobe de acordo com a pressão. Tem uma calibração mais segura um pouco. Que a gente usa menos, tá, pessoal? Hoje em dia é muito fora de prática. É melhor ter se tiver que ter um aparelho de mercúrio, tem que ser um aparelho mais de leito mesmo, para ser internado, de consultório, mais parado, né? Mais em coluna. Então ele tem pouca versatilidade, mas é um bom aparelho. E finalmente os eletrônicos, de boa qualidade. Os de braço, principalmente. Os de pulsos não é legal, pessoal.
temos muita dificuldade com o aparelho de pulso. Nós usamos braceiros braquiais, tá, pessoal? Então, esses são os aparelhos que nós vamos utilizar na nossa prática. A medida da pressão arterial. Vocês estão vendo o examinador aqui, né, pessoal? Olha, o paciente está sentado, descansado, e o braço na altura do coração. Ok? Aí nós temos o esfígma para colocar no braço. Vocês vão aprender a fazer isso na prática. Vocês têm que pegar o esfígma, colocar na posição correta, tá, pessoal? Vocês vão aprender a fazer isso lá. Ele tem um velcro, tem um sistema de fechamento. Vocês vão saber colocar certinho, colocar o reloginho para poder fazer a leitura. Então, você colocar no braço. Respeitar algumas coisas, né? Você vai usar o estetoscópio, fazer a ausculta do batimento cardíaco aqui. Na verdade, não é o batimento, é da onda de pulso, né? Então, quando você insufla esse manguito é o nome que a gente dá para a borracha que está dentro da capa, ele vai insuflar de ar e vai comprimir o seu braço. Aí ele comprime a artéria. Na hora que ele comprime a artéria, você solta a pressão e a artéria vai abrindo e gera barulhos, tá bom? Ruídos. Muito bem. Então, essa é a maneira de se posicionar. O estetoscópio vai ficar em cima da artéria braquial. Uma mão você segura o estetoscópio, com a outra mão direita você vai usar a pera aqui, que é uma borracha que você aperta ela, né? Uma perinha com uma torneirinha para fechar e abrir. Muito bem. Etapas para realização da pressão arterial, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, ser cuidadoso, tecnicamente correto, determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olecrano. Lembra disso? Acrômio lá em cima, lá em cima na omoplata, né? Lá na escápula, né? E olecrano no final do úmero, que é o cotovelo. Então, no meio do caminho do braço, na metade do braço, você vai medir a circunferência. Pega uma fita métrica e mede a circunferência. Essa é a circunferência do braço doente. Aí, vendo a circunferência, você vai ter uma tabela. Aí você deve definir pela tabela o manguito adequado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha a tabelinha aqui, pessoal. Vocês vão pegar, ver a circunferência do braço. No adulto comum vai estar entre 27 e 34. Se tiver essa circunferência, centímetros, você usa o manguito de adulto comum, certo? Se tiver menor, você usa adulto pequeno, infantil. Se tiver maior, você usa manguitos maiores. Esses manguitos têm a largura e o comprimento, que é essa borracha dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês acompanharem, ó. Ó o manguito aqui, ó. Isso aqui vai dentro, ó, medindo o braço. Aí você pega a tabelinha, vê o número que está lá, você achar qual é o manguito. Aí, na hora que você descobrir o manguito, você tem a largura e comprimento. Aí você pega aqui, largura e comprimento. Desculpa, largura aqui e comprimento aqui. Então, o manguito de adulto, pessoal, comum, ele mede 13 de largura, 30 de comprimento. Que é esse aqui, ó, 30 aqui e 13 aqui. Ok? E aí você tem os vários tamanhos. Olha isso aqui, ó, pessoal. Tamanhos variados, infantil. Essas são as braçadeiras que nós chamamos, que é a capa que envolve. Essa capa aqui tem um feixe claro para fechar. Essas capas aqui, dentro dela vai esse manguito de borracha. Desculpa, pessoal, desculpa. Vou arrumar aqui, ó. Esse manguito de borracha aqui, ó, com 2 caninhos. Esses caninhos de borracha, um vai para o relógio, aneroide, e outro para a pera, onde tem a travinha, a torneirinha. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguindo aqui, ó. Então, determinei a circunferência, fui na tabela, achei o manguito adequado. Ok. Colocar o manguito no braço, sem deixar folgas, tem que fechar direitinho. Tem que deixar 2 centímetros acima da fossa cubital. Então, na dobra aqui do braço, ó, você deixa 1 dedo, 2 dedos acima da... Aqui, ó. 1, 2 dedos e começa... O final do manguito fica aqui. Você vai fechar aqui, ó, o manguito. Tá certo? Professor. Oi. Desculpa interromper, mas a gente não tá conseguindo ver você. Quer dizer, eu não tô. Não sei se sou só eu. Também não, tô vendo só os A slides. gente até vê, mas ele fica travado muito tempo por conta da internet. Eu tô vendo. O problema é que o vídeo é ruim de carregar, né, pessoal? O vídeo Eu enrola. também tô vendo. Eu tô vendo ele também. É a internet, pessoal. O vídeo é complicado nessas aulas. Às vezes dificulta para chegar a imagem.
Tem que ter 5G agora, né, pessoal? Vacina já, 5G agora, né, também. É verdade. Vacina já e 5G também, porque senão não resolve nada. Então, muito bem, pessoal, vamos lá. Aqui, assim, vamos continuar, não tem jeito. E centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. O que acontece? Esses manguitos, a braçadeira, né, que vai estar dentro da braçadeira do pano, que tem um feixe claro, vai ter um manguito, normalmente eles têm uma marca, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esses manguitos aqui, estão vendo aqui, né, coloridos? Eles têm uma marca onde coloca a artéria. Veja aqui, ó. Nessa ilustração à sua esquerda, tem 5 tipos de manguitos braçadeiras abertas. Vocês estão vendo? Em cima, na parte de cima, tem 2 risquinhos brancos. Não, perdão, aqui embaixo, ó. Tem 2 risquinhos. Embaixo, ó, no terceiro manguito, o terceiro está escrito obeso, você tem um risquinho branco embaixo, mais do lado direito dele. Isso é uma setinha, pessoal. É uma seta que mostra onde você tem que deixar mais ou menos a artéria braquial. Se você puder palpar a artéria braquial aqui no braço, ela está na vossa cubital, você procura ela. Ela fica um pouco mais medial. Aí você põe a seta do manguito em cima da artéria e fecha a braçadeira. Tá certo? Então, isso é importante respeitar também. E aí, quando você colocar esse manguito, você pode, de cara, estimar a pressão arterial sistólica. Quando a gente fala em pressão arterial, nós temos uma pressão arterial chamada sistólica e uma outra chamada diastólica. A pressão arterial sistólica, ela pode ser estimada pela palpação. Como é que funciona isso? Você insufla o manguito, segura, palpa a artéria radial com o seu dedo aqui. Insufla o manguito. O que vai acontecer? Você fica palpando e insuflando. A hora que o relógio chegar a 150, 180, quem tiver pressão normal, vai desaparecer o pulso aqui. Porque o manguito vai colabar a artéria. Aí para o pulso aqui embaixo. Ok? Aí você sobe mais uns 30, 40 milímetros de mercúrio no relógio. Se, por exemplo, desaparecer com 150, você sobe até 200, 190. Entendeu isso? Aí você vai soltando o reloginho devagar. Reloginho assim, você vai soltando aquela travinha devagarinho e vai desinsuflando o manguito devagar. A hora que o manguito vai desinsuflando devagar, a artéria vai abrindo. Aí você está palpando aqui quieto, daqui a pouco aparece o pulso. Entendeu? Quando aparece o pulso, você olha no relógio. Aonde a setinha, o ponteiro tiver, é a pressão sistólica. Então eu estou palpando lá, sumiu, está 200. Aí eu solto. Aí começa 130, você percebe que palpa. Então a pressão sistólica estimada na palpação é 130. Entenderam isso? Muito bem. Então, isso é chamado de método palpatório na mensuração da pressão arterial sistêmica. Então, o ato de você fazer isso, você está medindo já, inferindo uma pressão sistólica. Isso é importante? É importante. Por quê? Vou passar aqui. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho porque é importante isso. Aqui é uma nomenclatura, uma definição do estadiamento da hipertensão arterial. Porque quando a gente tem a medida da pressão arterial, você tem a pressão arterial normal. Vejam só a pressão arterial normal aqui, ó, pessoal. Na primeira linha da tabela. A pressão arterial sistólica, PAS, e pressão arterial diastólica, PAD. Então, a pressão sistólica normal é menor, precisa ser menor ou igual a 120 e menor ou igual a 80 da diastólica. Então, você tem 120 por 80, tá normal. 110 por 70, tá normal. 100 por 60, tá normal. 120 por 60. 110 por 80, tudo normal. Entenderam isso, pessoal? Se passar de 120 a 80, é aumentada. Pode falar. Não tem nenhum ponto que isso aí se torna preocupante se tiver com pressão baixa, porque a minha mãe, por exemplo, ela tem pressão baixa e já aconteceu dela quase apagar de tão baixa que estava a pressão. Aí eu tenho algum ponto aí que já não é mais normal, né? Então, Tiago, assim, a hipertensão arterial nós vamos definir numericamente, ok?
Então, veja só. Vamos primeiro definir hipertensão arterial para falar sobre hipotensão arterial. Hipertensão arterial é assim. Passou de 120 por 80, já a gente considera de pré-hipertensão. É um doente que vai tender a fazer hipertensão arterial no futuro. Então, ele fica entre 121 e 139 a sistólica e 81 a 89 a diastólica. Então, o paciente que tem a pressão arterial 130 por 70, ele já está pré-hipertenso. Ele tem 110 por 85, já está hipertenso. Entenderam isso? É pré-hipertenso. Entenderam o desenho, pessoal? Ou é sistólica ou é diastólica ficou alterada, você considera já alterado. Não precisa estar as duas juntas. Por exemplo, como eu falei para vocês aqui, às vezes a sistólica está normal, 118. E a diastólica está 86. Então a diastólica está alta, então já é pré-hipertenso. Então você considera sempre a mais alta. Entre a diastólica e a sistólica. E aí, definitivamente, quando que a gente fala que o paciente é hipertenso? Quando? Quando ele estiver acima de 140 de sistólica e 90 de diastólica. Acabou. Esse doente é hipertenso. Se ele tiver 150 por 90, hipertenso. 150 por 80, hipertenso. 130 por 100, hipertenso. Entenderam isso? A maior hipertensão. Se ele tiver 150%, é hipertenso as duas. Mas se a diastólica ou a sistólica tiver aumentado, você considera hipertensão. Aí você tem uma graduação, estágio 1, estágio 2, estágio 3. É o nível da pressão só. Isso não importa muito nessa fase para vocês. O que importa, saber que 120 por 80 para baixo é uma pressão normal, saber que entre 120 e 140 de sistólica e 80 e 90 em diastólica é pré-hipertensão, e acima de 140 por 90 é hipertensão. Tá claro isso, pessoal? Tá sim, professor. Legal. Aqui é uma tabela que eu queria mostrar para vocês, também não é nosso foco para essa discussão, mas eu vou ilustrar um pouquinho, porque você tem suas famílias, tem pessoal que pertence em casa, todos já foram em médico alguma vez, então às vezes acontece algumas nomenclaturas que a gente não conhece muito bem. Veja só, aqui você tem uma tabelinha que desse lado aqui do Y, o Y, que é o vertical, tem a pressão medida no consultório. No consultório. E aqui do lado X, você tem as pressões utilizadas fora do consultório, medida fora do consultório. Esse mapa aqui é uma monitorização ambulatorial de pressão arterial. MRPA é monitorização residencial da pressão arterial. Então, são medidas de pressão arterial X aqui, a parte horizontal, fora do consultório. E o Y dentro do consultório. O que significa, pessoal? Significa o quê? Significa que quando a pressão arterial sobe, nós temos que ver o ambiente que esse doente está. Então, se a pressão arterial subiu acima de 140 por 90, que nós falamos, dentro do consultório e fora, a gente chama isso de hipertensão arterial não controlada, ok? Tá aqui, ó. É aquele quadradinho, vocês não estão vendo minha seta, mas eu não sei se eu tenho um dispositivo aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Eu não tenho muito isso, ok. Vocês estão vendo aqui, né? Perdão, voltou aqui um pouquinho. Ok. Vocês estão vendo aqui nessa tabela, tem 4 quadrantes. Vocês estão vendo? É o quadrante de vocês superior à direita, hipertensão controlada. E o quadrante inferior à esquerda é normotensão, ou hipertensão controlada. Quer dizer, você tem uma pressão normal no consultório e em casa. Agora, quando a pressão arterial está alta no consultório e está normal em casa, ou na monitorização da pressão arterial de 24 horas, é chamada de hipertensão do avental branco, aquela hipertensão de consultório. Quando você tem uma pressão arterial normal no consultório e sobe em casa, é chamada de hipertensão mascarada. São conceitos que é bom vocês conhecerem, porque isso pode estar no dia a dia. Não é o que a gente vai focar muito na nossa discussão nesse primeiro semestre, mas é importante conhecerem o conceito, tá bom, pessoal? Bom,
Estamos falando de pressão arterial, mensuração de pressão arterial. Nós temos que falar dos sons que vão aparecer quando você for escutar. Quando você colocar o estetoscópio e colocar lá em cima da artéria braquial, o que vai acontecer? Você vai colapsar ela com o manguito, depois você vai soltar, ela vai abrir devagarinho e vai gerar ruídos por causa do turbulionamento do sangue que vai passar na artéria estreitada, estenosada, né? Então, na hora que você tem um manguito, você insufla e você acaba gerando esse resultado. Um segundo só, por gentileza, pessoal. Travou a aula? Não sei se Travou é- não. Ele falou que já volta. Vamos pedir um minuto. Aguarda só um instantinho, ele deve estar entrando. Desculpa, pessoal. Estou de volta aí. Não acabou a aula não, pessoal. Vocês estão também... Eu falei que isso é rapidinho. Tranquilo, O professor. pessoal acordou assustado e falou que acabou a aula. Tá dormindo, né? Bom, é o seguinte, pessoal. Sons de Korotokov. O que são os sons de Korotokov? Sons de Korotokov são sons que são gerados quando você comprime essa artéria braquial com manguito e você desinsufla ela. Você abre ela. Ela fecha, para o barulho, aí ela começa a abrir e começa a gerar barulho, porque o sangue vai passar turbilhonando, fazendo barulho, entendeu? Então, esse é um ponto importante. Então, nós vamos ter que escutar esses sons de Korotokov para definir qual que é a pressão que é sistólica e qual que é diastólica. Tá bom? Então, vamos lá. São 5 fases. A primeira fase é o K1. É chamado de primeiro som. Ele é fraco, seguido por batida regular, equivale à pressão sistólica. Então, você fechou a artéria, insuflou o manguito. Lembra que vocês fizeram o método palpatório primeiro? Lembram disso? Aí vocês acharam uma pressão estimada de 120, por exemplo, ok? Aí vocês vão fazer agora o quê? Vão colocar o esteto no ouvido e vão escutar. Aí você vai insuflar o manguito, você já sabe que 130 é mais ou menos a sistólica, que você poupou lá. Lembra daquela história? Aí você vai desinsuflar o manguito, desinsufla o seu aparelho e vai insuflar de novo. Aí você vai subir até quanto? Você sabe que é 130, então sobe até 160, 170, 180. Uns 30, 40, 50, 60 milímetros de mercúrio a mais. Aí você vai soltar a torneirinha, devagarinho, vai diminuindo o manguito, o reloginho vai caindo, caindo. Quando chegar a 130, você está com o estetoscópio em cima da artéria. Está soltando aqui o esteto, escutando e soltando a válvula. Vai dessuflando o campo. Daqui a pouquinho o coração faz assim, tó, tó. Começa a aparecer a batida. A primeira batida que aparece, você olha o relógio. Vai ser a pressão sistólica. Ele vai bater em 130, mais ou menos. Você já sabia quando você mediu pela palpação. Então, pressão sistólica. Aí, quando você está dessuflando, você vai dessuflando, o relógio vai caindo. 130, 120, 100, 90, 80, e vai batendo. Tom, 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 e vai mudando o barulho. Na segunda fase, o som fica mais sibilante, ou por sopro. Tch, tch, tch. Caracteriza sons suaves, longo, com murmúrio intermitente. Isso que eu fiz para vocês. A fase 3, amplificação do som. Professor,
Oi. Desculpa interromper, mas para mim, mais uns 2, 3 alunos aqui no grupo, tá a tela toda branca no slide, tá A minha mesmo? também, a minha também está A minha tá normal. A minha também tá normal. A minha tá A minha tá normal. normal. Nossa, também. Tá Minha tá branco. normal. Eu entrei e saí para ver se tava dando problema na minha internet e continuou toda branca para mim. A minha também. A minha tá branca Pra também. mim também. A minha tá em Senhor, você não consegue Também tá encaminhar, branco. o senhor não consegue encaminhar os slides pra gente acompanhando pelos nossos aparelhos? Gente, dá pra controlar o slide aí na apresentação, dá pra controlar os slides. Daí vai mudar geral. Não muda geral, não. Tanto que tem a opção de voltar para o apresentador. Muda Gente, sim. olha só. De hoje muda geral. Essas pessoas que estão com a tela branca são poucos, não são muitos, né? Vocês não querem entrar e sair de novo? Porque daí Apareceu agora para mim. Agora apareceu. Voltou. Ah, quem tá mexendo? Você que mexeu? Agora tá aparecendo. Alguém assumiu o controle e melhorou aqui. Deixa eu ver se eu consigo ter um chat aqui. Não tem chat aqui, não. Agora sumiu. a internet está ruim mesmo hoje. Complicado, Hoje hein? de manhã estava complicado. Muito complicado. De manhã eu dei aula também, estava bem complicado. Manda para mim alguém um chat. É o próprio Teams, né? Tem esse chat nosso de conversa aqui. Alguém consegue abrir? Porque eu não estou conseguindo ter acesso, Vilma. Será que consegue? Eu coloco ela direto. Abre para mim, você consegue? A gente não consegue ver o que vocês mandam no chat. Só quem é. Abre para mim, então, por favor. Abri já. Gabriel, deixa eu ver aqui. Eu já quero fazer uma coisinha aqui rápida. Não tá. Eu não recebi aqui. Deixa eu ver. Não aparece aqui. Eu não consigo aparecer, viu, aqui. Eu vou mandar no e-mail. O senhor quer fazer o envio do material? É isso? Eu vou mandar. Eu quero enviar o material. Eu vou mandar pro WhatsApp da colega de vocês. Ela manda para vocês, pode ser? Isso, ok. Não, espera. Eu vou mandar para a Vilma, tá? Pode ser, Vilma? Tá, pode ser. Aí eu mando na turma. É melhor. Deixa eu só carregar o zap aqui, o WhatsApp. Só um segundo, porque eles podem acompanhar ali, às vezes fica até mais fácil. Quando tem muito... Deixa eu só ver aqui, rapidinho já vou colocar aí. Chegou para você, eu acho, viu? Eu vou mandar aqui para eles, professor. Tá, se tiver um... Tá? Eu tenho aqui, eu vou mandar para eles. Eu mandei, tá? Para você também. No celular, Tá já tá no seu celular, tá bom? Bom. Ok. Então vamos lá, pessoal. Se tivesse aberto o chat aqui a gente colocava direto, mas tá bom. Ok, vamos lá. Vocês têm... Deixa eu ver aqui. Pessoal, mandei lá no grupo da turma. Já foi, né? Já mandei já, professor. Ok, pronto. Tá ótimo. Então deixa eu voltar aqui. Ok. Então, assim, pessoal, acho que caiu a imagem, né? Eita, isso aqui mexe uma coisa, caiu outra. Deixa eu ver. Só um segundo. Deixa eu carregar de novo a aula aqui. Eu tô carregando. Acho que voltou a aparecer, né? Voltou. Tá, ok. Para mim voltou aqui. Então tá, muito bem. Tudo bem, pessoal? Sons de Korotokov, tá nesse slide, tá bom? Então, vocês viram que começa a bater o barulho, que a artéria tá abrindo e vai mudando o timbre, né? Fica mais sopro, fica um barulho maior. Na fase 4, o som fica mais... Ele perde subitamente a nitidez, começa a ficar mais abafado. E na fase 5, desaparece.
Quando o som desaparece, pessoal, é a pressão arterial diastólica, a baixa. Então, você tem uma pressão que é alta e a baixa. A pressão alta e a baixa, né, 120/80, a alta é sistólica e a baixa é diastólica. A sistólica aparece quando aparece o primeiro barulho e a diastólica quando desaparece o ruído. Então, você fica olhando o reloginho, olha, tá, tum, tum, parou. A hora que parou, você tem que ver o relógio que parou. Parou em 80, 70, 74, 68, 82, entendeu? Então, essa é a nossa mensuração da pressão arterial. Bom, quando eu falei para vocês do método palpatório, esse aqui é só um slide ilustrativo do que eu falei para vocês agora. Fase 1, 2, 3, 4, 5, o som saindo, ó, tum, tum. Aí tem o som da primeira fase, a segunda fase o som é mais sofrológico, né? Vai. A fase 3 fica mais nítido, assim, tá, tá. E aí a fase 4 começa a abafar, tu, desaparece. E até desaparecer o som na fase 5. Por que eu faço o método palpatório antes do auscultatório? Então, você viu que vocês observaram duas técnicas de medir a pressão arterial. Uma, pelo método palpatório, você vai palpar só, não precisa de estetoscópio, só esfigmomanômetro. E a outra que você precisa de esfigmomanômetro e estetoscópio. Claro, com o estetoscópio é mais fidedigno. E com a palpação é menos fidedigno, porque você vai ter só uma avaliação com a palpação que é a variação da sistólica. Você não consegue dizer a diastólica. A sistólica diastólica você consegue só dizer com o estetoscópio e esfigmanômetro, ok? Bom, e se for aparelho eletrônico, ele faz sozinho lá. Mas assim, manualmente é isso. Por que eu faço a mensuração do palpatório? Você fala, pô, mas para que eu vou fazer duas vezes, professor? Já que a ausculta já resolve, eu vejo essa história diastólica, por que eu faço a palpatória? Vou perder tempo para ver a pressão sistólica só de maneira incompleta? Porque, primeiro, você consegue estimar o quanto você vai insuflar de manguito, palpando. Porque você está insuflando manguito, o pulso desaparece em 100, você insufla só até 150. Se o pulso desaparecer em 200, tem que insuflar até 250, entendeu? Então já te dá uma ideia, quando você for medir o auscultatório. Segunda coisa que ela te ajuda é uma coisa chamada de hiato auscultatório. Algumas pessoas, você não consegue perceber a segunda fase do som de Korotokov. Tá acompanhando aqui, pessoal? A primeira você ausculta, sistólica, a segunda você perde e não ausculta. Então, às vezes, você vai pegar um doente que vai bater lá em 200 a sistólica. Você vai medir a pressão, bateu em 200. Aí ele pega a fase 2, não tem ruído. Então, veja só. Se eu não fizer o método palpatório, tiver com pressa, pego o meu esfigmo, coloco no braço do doente, pego o meu estetoscópio, coloco o estetoscópio na artéria braquial e pulo a fase palpatória, o que eu vou fazer? Eu vou insuflar o manguito. Se eu insuflar o manguito até 180, 190, e o primeiro batimento foi em 200, e esse paciente tem hiato auscultatório, tem a segunda fase que desaparece o som, às vezes você cai em cima da segunda fase. Você insufla até 180, vai descer o manguito, vai desinsuflar, aí ele fica sem barulho e vai bater, em 140. Aí você vai achar que o primeiro som foi aonde, hein? 140. Entenderam isso, pessoal? E, na verdade, era o primeiro som da fase 3. Aí você já está subestimando a pressão. Você erra a medida sistólica. Aí, se você fosse palpar, você ia insuflar o manguito, você ia perceber que se aumentar 180, o pulso estava batendo ainda. Aí você aumentar 200, 220 e desaparece. Aí você insufla 250. Então, se você fizesse o método palpatório, você saberia que a pressão sistólica está por volta de 200, 210. Quando você fosse medir a pressão dele com esteto, você insuflaria até 250, 260. E depois ia esvaziando. Entenderam isso, pessoal? Então, quando eu avalio, faço a mensuração por palpação, que é um trabalho a mais para nós, mas é importante fazer, porque, primeiro, você consegue ter uma estimativa da pressão sistólica, vai insuflar o manguito mais adequadamente. E, segundo, mais importante, você consegue escapar do hiato auscultatório, que pode fazer com que você subestime a pressão sistólica. Você vai avaliar a pressão sistólica e você erra. Você observa na mais baixa, que não é verdade. Tá claro isso, pessoal? Muito bem.
Próximo sinal vital. Temperatura. Temperatura corpórea, né, pessoal? A temperatura corpórea, ela tem sido usada na prática médica há muito tempo. Mas os primeiros estudos que documentaram bem a temperatura dos pacientes foi um estudo de médicos alemães, né? Médico alemão, onde estudou diversas medidas no final do século XIX. E naquela época ele mediu muitas pessoas e acabou definindo um nível de temperatura para o ser humano. Não foi tão preciso, foi adequado, mas não foi tão preciso. Só no século XX é que se teve uma precisão melhor da temperatura do ponto de vista clínico. A temperatura é medida por termômetros. Esse termômetro é de cloro de mercúrio, que a gente não tem mais... É difícil achar no mercado hoje, porque como o mercúrio é um produto tóxico, cancerígeno, né? Então se usa pouco a utilização desse produto. Ele intoxica, né? E dá problemas também. Então você vai achar mais hoje no mercado termômetros clínicos eletrônicos ou termômetros infravermelho, que é mais moderno, custo maior, não é tão acessível para todo mundo, né? Mas nós, na prática, usamos muito esses termômetros digitais, tá bom? Bom, temperatura, né? Temperatura. O que eu quero saber? Eu preciso medir a temperatura. A mensuração no Brasil muito maior utilização, muito plena no nosso meio, é usar a temperatura por medida axilar. Todo mundo faz isso. Em casa, o pessoal de casa, usa o termômetro na axila, deixa um tempo médio. Temperatura oral o Brasil usa muito pouco. O americano gosta de fazer, mas são termômetros um pouquinho mais específicos, né? Primeiro, para não contaminar. Segundo, para não ser uma coisa que quebra, né? Temperatura retal também pode ser feita, é um sinal, uma temperatura mais rara de utilizar, tem uma indicação clínica, na verdade. A gente não usa isso de rotina, só em algumas situações muito menos frequentes. Mas é interessante que tem um sinal que chama sinal de Lenander. Sinal é um sinal que a gente consegue observar. O sinal de Lenander é um epônimo de um pesquisador, né, que descreveu esse sinal. O que significa esse sinal? Significa o seguinte: quando o paciente tem uma febre causada por doença abdominal, a temperatura abdominal sobe mais que a temperatura corpórea. E o que acontece? Você vai medir a temperatura axilar, a febre é acima de 38, vamos pensar assim. Você mede a temperatura axilar, ela está 39 graus. A temperatura retal, ela tem uma diferença da axilar de 1 grau Celsius só, 1,5 no máximo. Se eu medir 39 graus e o paciente medir uma temperatura retal de 40 graus, tá ok, está semelhante, porque ela tem 1 grau e meio de diferença. Então ele está com febre, a temperatura axilar é compatível com a retal. Se ele tiver uma dor abdominal, suspeita de infecção abdominal por apendicite, diverticulite, peritonite, doença abdominal infecciosa, né? Aí o que vai acontecer? A temperatura na cavidade abdominal e pélvica vai aumentar. Aí você vai medir a temperatura axilar dele, vai estar 39 graus. Você coloca a temperatura no reto, vai dar 42 graus. 3 graus de diferença na sua axilar. Significa o quê? Que a temperatura do abdômen está maior do que a temperatura corpórea, porque tem inflamação no abdômen. Então, quando você tem uma diferença acima de 1 grau e meio, esse sinal é chamado de sinal de Lenander. Por quê? Porque ele te ajuda a identificar que a doença que está fazendo a febre, que está fazendo o paciente ficar com febre, deve ser uma doença infecciosa do abdômen. Está claro isso, pessoal? Da região pélvica, região mais baixa do abdômen. Você pode utilizar a membrana timpânica para medir, usando aquele termômetro infravermelho, você coloca na orelha, ele mede a membrana timpânica. Pode ser utilizado. Bastante fidedigna. E a temperatura esofágica e artéria pulmonar são medidas invasivas. A gente usa isso em centro cirúrgico, em UTI, né? Então a gente não utiliza isso de rotina, só em situações de gravidade ou de supervisão muito intensiva, né? E aí o que acontece? A temperatura axilar, ela tem uma diferença, né? Ela é uma temperatura frequentemente utilizada, mas ela gera uma diferença em relação às outras áreas, né? Então a temperatura axilar, ela mede um valor, a temperatura oral e retal tem 1 grau a mais axilar, por volta de 1 grau, e elas são mais fidedignas da temperatura corpórea. Então, nossa temperatura axilar, ela subestima de 1 grau a 1 grau e meio a temperatura corpórea real nossa. Você mede 36 graus na axila, a sua temperatura no corpo, de fato, pode estar por volta de 37 graus. Mas a gente utiliza, é assim, né, pessoal?
Se é uma diferença pequena e é igual para todo mundo, ela vira verdade. Tá claro isso? É um pequeno erro, mas se é distribuído para todo mundo, nós aceitamos como verdade. Então a gente vai aceitar isso como sendo comparativo. O ciclo circadiano, o que é ciclo circadiano? O ciclo circadiano, pessoal, é um ciclo nosso endógeno, fisiológico, de metabolismo. Participa aqui hormônios cortisol, hormônios tiroidianos, hormônios sexuais nossos, estrogênio, progesterona, testosterona, dentro desse ciclo. Esse ciclo ele é relacionado à atividade humana nossa. Ele está mais baixo quando você dorme e mais alto durante o dia. Então, o ciclo circadiano ele tem uma variação grande durante o dia. As variações de temperaturas até de 1,5 grau. Por exemplo, você pode acordar de manhã com 36 graus e dormir à noite com 37,2. Isso é fisiológico, é normal. Então, a nossa temperatura flutua durante o dia. Então, isso precisa saber também. Ela é mais baixa pela manhã, 6 horas, e mais alta durante o final da tarde, começo da noite. Bom, esse é o conceito da temperatura que a gente vai avaliar. Agora, nós vamos falar de duas variações de temperatura, febre e hipotermia. O que é a febre? Antes de falar da febre, definir ela, vamos definir duas coisas importantes que geram aumento de temperatura corpórea. É a febre e a hipertermia. Quando eu falo que tem febre, o que eu estou falando? Eu estou falando que tem alguma coisa anóxica, lesiva, que faz lesão, que gera aumento de temperatura. Uma infecção, por exemplo, né? Que nem nós estamos vivendo a pandemia de Covid-19, faz febre. Por quê? Porque o vírus vai lá, infecciona a pessoa, esse vírus estimula as células a liberar mediadores, esses mediadores vão lá no cérebro e alteram o controle de temperatura no hipotálamo. Então, para se ter febre, você tem uma lesão que leva a um reajuste do centro termorregulatório localizado no hipotálamo anterior. Também chamado de homeostasia, libera temperatura e set point. Aquele centro regulador de temperatura no hipotálamo, ele tem um limiar que mantém a gente estabilizar a temperatura. Lembra, nós somos vertebrados, homeotérmicos, né? Então, nós somos seres que variam a temperatura. Nossa temperatura sempre é bem regulada. Isso é bem regulado graças ao hipotálamo. Quando você tem um processo infeccioso tal, ele altera essa regulação do hipotálamo. Então, isso é febre, que aumenta a temperatura corpórea. O que é hipertermia? O nome já diz, hiperaumento de temperatura. Então, aumento de temperatura corpórea. Mas se aumenta a temperatura corpórea, é que nem febre. Sim, do ponto de vista semiológico do exame, as duas coisas, a febre e a hipertermia, vão gerar aumento de temperatura corpórea. Na hora que você medir o paciente a 39 graus, você não sabe se é febre ou hipertermia. Vai depender da causa que levou a essa temperatura, ok? Então, se é uma infecção, é febre. Agora, se é uma alteração de perda de calor, quer dizer, a pessoa não consegue perder calor para baixar a temperatura. Então, isso é chamado de hipertermia. Se é aumento de temperatura por coisas fisiológicas, você faz uma maratona de 10 km. Quando você para, a sua temperatura corpórea sobe. Não é doença, não é uma infecção, é fisiológico, relacionado a esforço. Então, esse aumento de temperatura é chamado de hipertermia. Tá claro? Então, a hipertermia, diferente da febre, era uma elevação de temperatura corpórea acima do limiar hipotalâmico, secundária à dissipação de calor suficiente. Então, ela não mexe no limiar, ela sobe a temperatura, é isso que ela faz. Então, é o paciente que tem perda menor de calor, né, e assim por diante. Então, exercício intenso, drogas que inibem a transpiração, calor ambiental, quando você está muito quente, por exemplo, muito calor, você pula numa água gelada, você pode bater dente, calafrio, porque aumenta a temperatura rapidamente, vai para 38, 39 graus. Então, esse processo é chamado de hipertermia. A temperatura corpórea nossa, esse estudo é um estudo importante, publicado numa revista médica importante chamada JAMA, que é o Jornal Americano da Associação Médica Americana, né? Jornal da Associação Médica Americana, de 92, que foi um estudo feito pelo Makoviak, né? É um médico, ele tem um capítulo dos livros clínica médicos importantes, que é o livro do Harrison, e o Makoviak, na época, estudou alunos da faculdade. E definiu o seguinte, ó, a temperatura média nossa é 36,8 graus, mais ou menos 0,4. 0,4 desvio padrão. Então, 2 desvios padrões para baixo, 2 desvios padrão para cima, gera uma variação de 95% das pessoas. Então, veja só,
Se está 36,8 é a média, se eu colocar 0,8, 2 vezes 0,4, 0,8 para baixo fica 36. 0,8 para cima fica 37,6. Entre 36 graus e 37,6 tem 95% da população normal. Então a temperatura tem essa variação. Então você pode falar que a partir de 37,6 deve ser febre. 7,7, 7,8, né? Normalmente a temperatura pode estar mais baixa pela manhã, 37,2, é a parte mais alta pela manhã, e a mais alta à tarde, 7,8. Então tem uma variação fisiológica. 37,8 pode ser fisiológico ainda no final da tarde, começo da noite. Então essa é a nossa variação numérica da temperatura. Você vê que não é rigoroso, não é um número fixo, tem uma variação. A hipotermia. O que é hipotermia? É queda de temperatura abaixo de 36 graus. Entre 34 e 35,9, você chama de hipotermia leve. Muita gente tem. Frio, né, pessoal? Alguma coisa, dá uma hipotermia leve e dá para compensar bem. Hipotermia moderada, 32 graus a 34, já é uma coisa mais complicada, já é uma doença clínica, que requer hospital. Hipotermia moderadamente profunda e profunda. Profunda abaixo de 30 graus e moderadamente profunda em 32 graus. Isso acontece em pacientes com lesão cerebral, com choque grave, pacientes mais críticos, né? Então tem várias vezes que fazem isso. Frio excessivo. A gente usa um pouco de hipotermia moderada para trauma craniano, para doentes pós-parada. Ainda são medidas que estão em discussão na literatura médica. E, finalmente, essa tabelinha, pessoal, que eu deixei para vocês, eu quis colocar esse quadro para lembrar vocês sobre os critérios de News, né? A gente tem várias variações para isso. Os critérios de News, critérios de Wills, tem vários nomes para isso, né? Então, o que acontece com esses critérios, né? Que vocês vão ver nessa tabelinha, ela tem parâmetros, vocês vão ver na coluna à sua esquerda, parâmetros fisiológicos, nível de consciência, temperatura, frequência cardíaca, pressão sistólica, frequência respiratória, saturação de oxigênio, suprimento de oxigênio. E aqui no eixo aqui X, né, lá em cima na tabela, você tem número, o 0 está no meio, para lá e para cá tem 1, para lá e para cá tem 2, e 3 para um lado e para o outro. Mostrando as variações de sinais vitais. Se você pegar a temperatura, por exemplo, ele coloca aqui, ó, entre 36 e 38 graus, 0. Se tiver abaixo a temperatura, tiver acima, 1 ponto. Se tiver mais alto, 2 e 3 pontos. Aí esse critério, ele é importante, você vai ver na outra tabela do plano de ação, da tabela à sua direita, de acordo com o resultado que você tenha, você define condutas do paciente internado, por exemplo, né? Principalmente internados, da emergência, o que você vai fazer? Você vai monitorizar ele mais intensamente, você vai levar ele para UTI, você vai precisar ficar mais de perto do doente. Então, o que é isso? É uma tabela simplesmente de sinais vitais. Olha a importância que é isso, né, pessoal? Isso pode estar na mão da enfermagem, na mão do médico, na mão do técnico de enfermagem, né? Alguém que esteja lidando com esse doente, observando ele, pode ter isso na mão e perceber, olha, a temperatura caiu, a temperatura subiu, a frequência cardíaca caiu, a frequência cardíaca subiu, a frequência respiratória, a pressão arterial, e isso faz um sinal vermelho, amarelo, laranja para a turma, para poder tomar uma conduta em relação ao doente. É importante, estou mostrando para vocês uma importância prática imediata desses doentes, tá bom, pessoal? Pessoal, era isso que eu queria falar para essa aula por enquanto. Alguma dúvida? Vocês ficam à vontade. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, era isso que eu queria apresentar para vocês, sinais vitais. Claro que a próxima parte vocês vão discutir na prática isso, a gente vai ver como é que vai ser essas práticas, por conta da pandemia, né? Nós estamos tendo muito problema de ter vocês mais presentes, né? Mas isso tem que ser discutido numa atividade entre vocês, para poder aprimorar essas técnicas todas, tá bom, pessoal? Quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, pessoal. Professor, eu não entendi muito bem como faz para ver a pressão sistólica com o dedo mesmo, tipo, palpando. Você vai palpar, primeiro palpa o pulso arterial. Coloca o manguito no braço do paciente, coloca o manguito, deixa quieto, tem lá a pera para apertar e a válvula para fechar, né, e abrir. Você vai segurar com o dedo, os dedos para medir a pulso. Você vê lá, põe em cima do pulso arterial, vai pulsar. Insufla o manguito, vai insuflando. Tem um relógio, vai subir para 40, 100, 150. Aí você vê que o pulso vai parar.
Ele vai parar em algum momento, quando você colabar a artéria. Na hora que ele parar, você sobe mais uns 40 pontos para cima, 40 milímetros. Aí você desce devagarinho, solta a válvula e vai descendo. E fica palpando, segura aqui. Tá sem nada agora. Daqui a pouco começa a aparecer, começa a bater na sua mão, bate o pulso, ó. Entendeu? A hora que começa a bater o pulso arterial, essa é a pressão, você fica de olho no relógio, vai ser o ponteiro, vai estar na pressão sistólica. 120, 130, 110. Aí, aquele lugar que ele bateu o pulso, você tem a pressão sistólica. Ok. Entendi agora, obrigada. Professor, pode falar. O que você indica para ler sobre esse assunto? O livro do Porto tá bom, pessoal, de semiologia médica, tá ótimo lá. Pode ler lá. Ou da Bárbara Bates, que ele é propedêutica clínica, ou do Mário Lopes, semiologia médica, são os livros melhores para isso. Selmo Sereno Porto, Bárbara Bates e Mário Lopes. São bons livros. Vai ter esse conteúdo bem legal para vocês, tá? A Júlia quer falar alguma coisa? Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que pode ser dúvida de outros colegas. Qual o lugar correto para aferição de temperatura com o termômetro infravermelho que está sendo bem utilizado durante essa pandemia? Membrana timpânica. Tá. Tá bom? Aí tem os termômetros que são de pele e tal, mas para adulto não funciona. Na verdade, a pandemia, isso foi... Assim, essa temperatura de pulso tal é ridícula, né? Não tem lógica nenhuma, é totalmente lógica. E essa temperatura na testa também não vai furar a cabeça, não. Fica tranquilo, pessoal. Não tem esse laser aí. Vai te furar a cabeça. Então, assim, é ridículo também, porque a temperatura do adulto, a temperatura da... Porque o que acontece com a febre? A febre, a gente vai discutir isso depois, o mecanismo fisiopatológico da febre é fazer vasoconstrição periférica. Então, frequentemente, as extremidades ficam mais frias. A orelha, essa parte de testa, a mão, ficam mais frias. E a temperatura orgânica sobe, no tórax e tal. Então, medir temperatura da região frontal, da mão, isso não existe, está totalmente fora de lógica. Na criança é um pouco melhor, porque a pele é mais delgada, é menor, e a temperatura dá para se medir transcutânea com mais facilidade na pele. Mas em adulto não tem lógica. O que a gente pode usar de infravermelho é lateral. O que aconteceu com essa temperatura na Covid? Na SARS, que foi uma infecção viral por coronavírus, a primeira delas, não pelo coronavírus atual, que é o SARS-CoV-2. No SARS-CoV, da primeira SARS, que foi em 2003, lá na China. Na China, sim, foi na China, pegou Coreia, pegou alguns países da América do Norte, do Canadá, pegou um pouco do Oriente Médio, da Ásia, né? E esse SARS, ele foi uma epidemia regional. Não disseminou. Ele é mais letal do que o Covid, 10 vezes mais letal. Mas ele conseguiu se restringir na região. Graças a Deus não expandiu no mundo. Mas é um risco ainda. Só que ele durou um pouco e desapareceu. Por que foi mais fácil de controlar o SARS e não está conseguindo se controlar a Covid-19? Porque na época, o que acontecia? O SARS fazia temperatura e começava o contágio. Então, o contágio do coronavírus, o primeiro, em 2003, ele ocorria a partir da febre. Se não fizesse febre, não contaminava. O paciente não tinha capacidade de contaminação. Então, isso facilitou muito você conter a doença. Você ia para cima desse que tinha febre, isolava ele, acabou. Então, por isso que a temperatura corpórea teve moda, né? Pegou moda, porque as pessoas fiscalizavam os doentes com temperatura corpórea. Fazia febre, separava na hora o doente, isolava ele. E conseguia bloquear melhor. Na Covid-19, isso não acontece, porque o cara já contamina 1, 2, 3 dias antes de fazer a doença. Então, ele já começa a contaminar nessa fase. Aí você tem um problema. Segundo problema, metade dos doentes com Covid-19 não fazem febre no início da doença. Então, você não vai ter a febre como bom marcador. Então, se eu usar só a temperatura no controle, eu vou ter um controle ruim já de cara. Mesmo que eu meça uma temperatura efetivamente nos estabelecimentos, meu controle vai ser metade só. Porque metade não tem febre. Faz doença, faz dor de garganta, tosse e tal, não tem febre nenhuma. Então, teoricamente, a mensuração de temperatura para controle da epidemia é muito ruim para a Covid-19. Teria que ter outros comemorativos, um questionário, temperatura, mais coisa para você poder controlar, ter uma barreira sanitária efetiva. Ô, professor, Obrigada. Professor, e quem teve contato com o vírus, mas não teve sintoma, ou seja, quem está completamente assintomático, pode transmitir ou a transmissão é menor? Pode transmitir e é menor, mas transmite. Esse é o problema. A transmissão maior é feita por pessoas mais idosas e mais doentes. Pessoas mais jovens, crianças mais jovens
e doença leve ou assintomática, é menor a contaminação. Professor, boa Pode tarde. falar, Ciro. Boa tarde, Abdon. Tudo bom? Professor, eu sei que agora, no caso, as atividades extra-classe estão suspensas, mas nós queríamos ouvir de você, que até a professora falou que você seria a pessoa ideal para nos instruir a questão de equipamento, né? Qual adquirir de estetoscópio e esfigmomanômetro que o senhor indicaria, por gentileza? Esfigmomanômetro, eu pediria para vocês comprarem os que são aneroides, que tem relógio. As marcas, a BD é uma boa marca, o Elk Allen é uma boa marca. Precisa comprar aparelhos, pessoas que são de boa qualidade. Vocês são médicos, futuro médicos, então não adianta vocês usarem qualquer coisinha que vai quebrar, mal feito. Então, essas marcas são boas. Da BD, que é bem comum vocês acharem, e um pouco melhor, que é da Welk, né, que escreve W-E-L-C-H, Wallen, né, que é W-A-L-L-I-N, eu acho, se não estiver enganado. Welk Wallen. Então, a Welk Wallen, e a BD são aparelhos de boa qualidade para esse manômetro. E tem que ser aneroide. Eu preferia que vocês não comprassem eletrônico para vocês fazerem o treinamento. O estetoscópio, a marca mais utilizada no mundo é da Littmann, que é o maior o custo, mas é um aparelho que dura uma vida, se cuidar bem, entendeu? Então, se você for investir, compre um aparelho de boa qualidade, um estetoscópio de bom. A minha opinião é essa, né? Você pode comprar também estetoscópios da Welk Allen, que eu te falei, que é a antiga Taikos, que também é de boa qualidade. Mas esses são os melhores, que tem na Nacional, que tem na venda. A gente não tem muita opção de marca no Brasil, não é tão grande assim. Exatamente, professor. Oi? E dentro dos Littmanns, qual que o senhor entende? Eu acho um Master Cardiology? Não. Os maiores não. Usa o mais simples, da Littmann. Os mais simples. Acabou. Tá ótimo, é mais barato, melhor, resolve tudo pra gente, entendeu? Sim. E tem assim, hoje você tem aqueles que tem a membrana para criança e para adulto, acoplado no mesmo esteto, é ótimo que vocês usam na pediatria também. Eu acho custo e benefício é o da Littmann mais simples, que tem as duas orelhas, assim, duas bandas na ponta, nas diafragmas, para adulto e para criança, de preferência aquele clínico, tá? Tem um muito simples da Littmann, que também não é ruim, mas é muito simples, é mais para uso rotineiro, para o pessoal que está do lado do paciente e tal. Tem só uma membrana meia gota, assim, parece uma gota, né? Ele é mais simples um pouco. Então é melhor usar o clínico, que é mais legal para vocês poderem utilizar. Mais sofisticado, para vocês, não vale a pena agora. Eu acho que deixa para investir no futuro um pouco mais, os de maior impacto aí, tá bom? Obrigado pela orientação, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Professor, Sim. Eu tenho um que vem já que é o kit universitário que falam, né? Que daí você compra o esteto e o esfigmo. Ele é da Incoterm. Incoterm. Não é de grande qualidade. Você vai ver que o estetoscópio é bem mais simples, tudo. Assim, claro, temporário, tá? Quem tá falando é a Ana. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, assim, ele vai ser limitado. O estetoscópio, principalmente o estetoscópio, porque o estetoscópio ele não vai ter quando vocês estiverem escutando o coração melhor, daqui 1, 2 semestres, já estão fazendo isso, daqui 2 semestres. Então, vai ser limitado. Ele não vai ser de boa acurácia. O esfigmomanômetro é razoável, de Incoterm, pode usar, é tranquilo, tá? Tá, obrigada. Nada. Professor, oi? Eu adquiri o estetoscópio da Littmann. Esse que o senhor falou, né, com as duas membranas para uso pediátrico e uso adulto. E o meu esfigmomanômetro, ele é da BIC, esse é bom? Bom, esfigmomanômetro, assim, tem várias marcas, pessoal, assim. O que importa é o relógio estar bem calibrado. Essas são marcas menos conhecidas, assim, mas o custo legal também. Da BIC, da Incoterm, tem algumas marcas que são mais... Tranquilo, pode usar, sem problema, são tranquilos. O esteto é bom, da Littmann clínico, vai usar a vida inteira. Se você cuidar bem dele, vai durar aí 10, 20 anos fácil aí, tá bom, pessoal? Professor, desculpa, eu não consegui entender como se escreve aqui o esfigmomanômetro das marcas que o senhor indicou. Tem a BD, Welk Allen. É ABD ou é só BD? BD, B de bola, D de dado. Welk Allen é Welk, W-E-L-C-H, e Allen é A-L-L-Y-N. Peguei aqui o nome correto. Ah, tá, já achei. Welk Allen, tá certo? Então, puxa na internet, você vai achar rapidinho.
Então, essas são marcas boas, né? Então, bem tranquilo. O resto, você também, o esfigmo, é assim, tem muita marca do dia a dia, né, pessoal? Essas são os mais profissionais, a gente usa mais aí no dia a dia, tá bom? Combinado então, pessoal? Então, estuda a matéria, eu acho que está de bom tamanho para hoje, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês.